Após o desastre em Hong Kong em 26 de novembro, ao menos 146 pessoas morreram. Ainda há mais de 150 pessoas desaparecidas que não foram encontradas. O incêndio ocorrido em Hong Kong, desta vez, pode ser considerado, sem exagero, uma tragédia causada por falhas humanas, já que foram identificadas várias oportunidades em que o desastre poderia ter sido evitado. Além disso, observa-se que o sentimento anti-China está se espalhando novamente em Hong Kong devido a esta tragédia do incêndio. Hoje, vamos dar uma olhada nesse assunto. O incêndio ocorrido no complexo de apartamentos Wang Fu Court, em Hong Kong, no dia 26 de novembro, foi realmente o pior desastre da história de Hong Kong. O incêndio começou no bloco F e se espalhou para 7 blocos, exceto o H, causando grandes danos. Segundo o censo de 2021, 4.643 pessoas moravam na região. Os prédios faziam parte de um sistema habitacional para baixa renda, com mais de 40% dos moradores acima de 65 anos. Em Hong Kong, é obrigatório fazer manutenção elétrica periodicamente. Desde janeiro de 2024, o conjunto habitacional está em reforma. Em novembro, pintavam as paredes internas e reparavam a fachada externa. O problema começou a partir daqui. Na época, para a reforma do apartamento, foram instalados andaimes de bambu e toda a fachada do prédio foi coberta com uma rede verde. No início, dizia-se que o incêndio foi causado pelos andaimes de bambu. Com o passar do tempo, começou-se a dizer que o verdadeiro problema era a rede verde feita de material inflamável e que esse foi o motivo da tragédia do incêndio. Dizem que ela pega fogo muito facilmente. Como a rede cobria toda a fachada, até pequenos incêndios se espalhavam rápido, causando grandes focos de fogo. Além disso, as instalações de segurança dentro do prédio eram precárias, o que agravou ainda mais os danos. O alarme de incêndio falhou e, ao tentarem usar o hidrante, os moradores perceberam que ele também não funcionava. Moradores relataram acionar o alarme de incêndio várias vezes, mas ele não funcionou. O prédio, construído com baixo custo para pessoas de baixa renda, supostamente não possui nem sprinklers. Por isso, os danos do incêndio foram enormes. Se pelo menos houvesse sprinklers instalados, os moradores teriam tido mais tempo para evacuar. Dentro do prédio, eles também teriam tido algum tempo para resistir. Mas, como não havia sprinklers, a tragédia do incêndio foi ainda maior. Claro, a causa da tragédia do incêndio ainda não foi esclarecida. No entanto, moradores do apartamento onde ocorreu o incêndio em Hong Kong compartilharam amplamente relatos de que trabalhadores da obra fumavam cigarros, junto com vídeos que teriam sido gravados no prédio atingido pelo fogo. Por isso, embora ainda não tenha sido confirmado, circulam rumores de que o incêndio pode ter começado devido ao cigarro dos trabalhadores da obra. Como você pode perceber, foi um incidente que poderia ter sido facilmente evitado. Por isso, muitos se referem a esse caso como um erro humano. O problema é que, devido a essa tragédia do incêndio, o sentimento reprimido do povo de Hong Kong começou a explodir gradualmente. Segundo a Agence France Presse, em 30 de novembro, o estudante Miles Khan distribuiu panfletos fora da estação de trem de Hong Kong após o incêndio, pedindo que os responsáveis pelo ocorrido fossem responsabilizados. Miles Khan afirmou à Agence France Presse que todos estamos insatisfeitos com a situação de Hong Kong e queremos melhorias. Ele diz que já recebeu mais de 10 mil assinaturas online em menos de um dia para responsabilizar outros grupos. Mas o problema é que a polícia de Hong Kong prendeu essa pessoa. A acusação foi incitação. Além disso, a conta online também foi excluída. Quando esses fatos vieram à tona, a opinião pública se indignou. Hong Kong teve grandes protestos pró-democracia em 2019, mas a repressão da polícia e da China fez o movimento fracassar. Com a Lei de Segurança Nacional, Hong Kong perdeu a liberdade de reunião, protesto e sua liberdade. Por isso, o descontentamento dos cidadãos de Hong Kong segue reprimido. Autoridades chinesas temem que protestos pró-democracia de 2019 ressurjam após o incêndio no apartamento e emitem advertências contra atos anti-China. Imediatamente, o Escritório de Segurança Nacional em Hong Kong divulgou uma declaração em nome do porta-voz no dia 29 de novembro, direcionando-se às forças anti-China. Eles alertaram severamente que essas forças estão indo contra a vontade do povo e tentando usar a insatisfação dos desabrigados para alcançar ambições políticas, advertindo sobre sanções rigorosas. Antes de 2019, embora não fosse perfeito, havia algum grau de fiscalização sobre as autoridades, pois existia uma oposição. Mas, agora, não há nenhum tipo de fiscalização sobre as autoridades. Por isso, não há como tornar o governo mais eficiente e responsável. Se houvesse equilíbrio político, esses talentos teriam sido questionados e impedidos pelo meio político. Quando essas coisas vão se acumulando, acabamos criando um governo de Hong Kong incompetente, que nem mesmo pessoas talentosas conseguem impedir.
E claro, os cidadãos de Hong Kong sabem disso. O controle sobre Hong Kong aumentou, mas expôs uma grave falha na segurança e bem-estar da população. A chegada de trabalhadores e capital da China continental em Hong Kong ampliou a competição por empregos e elevou os preços dos imóveis, gerando descontentamento local. As manifestações pró-democracia de 2019 também refletiram esse descontentamento acumulado. Por isso, Hong Kong e China tratam o incidente com bastante paranoia. Até mesmo os voluntários que ajudavam as vítimas no local do incêndio foram dispersados pelas autoridades de Hong Kong. E o motivo dessa dispersão foi o seguinte: dizem que houve conflitos entre a equipe de apoio do governo de Hong Kong e os voluntários. Os voluntários ficaram insatisfeitos porque a equipe do governo estava priorizando e se concentrando mais em tirar fotos do que em ajudar as vítimas, o que gerou conflitos entre eles. Mas assim que esse conflito surgiu, as autoridades de Hong Kong imediatamente dispersaram à força os voluntários. E houve apenas um motivo para isso. Temiam que isso gerasse sentimentos anti-China. O principal problema revelado pela tragédia em Hong Kong foi o controle governamental das autoridades, e não a falta de equipamentos de incêndio ou segurança. Desde o início, já havia perguntas dos moradores sobre discrepâncias entre a situação no local e os anúncios do governo. Os depoimentos continuaram. Apesar do rápido aumento das vítimas, o governo manteve termos vagos e cautelosos, sendo criticado pela demora em anunciar oficialmente mortos e desaparecidos. Moradores presenciaram fumaça e chamas na fachada do prédio, enquanto autoridades informavam que o incêndio era controlado aos poucos. Na verdade, o incêndio só apagou porque o prédio já tinha sido completamente consumido pelas chamas e não havia mais nada para queimar. Ao usar esse tipo de expressão, a gravidade da tragédia não foi devidamente transmitida. Essa discrepância, naturalmente, levantou suspeitas de que o governo estaria minimizando a situação. Fenômenos estranhos persistiram nas plataformas online de Hong Kong e China continental. Logo depois, nas redes sociais, vídeos do incêndio envolvendo a rede verde que cobria a fachada do prédio, assim como vídeos de moradores pedindo socorro por não conseguirem evacuar, se espalharam rapidamente. Horas depois, vídeos e postagens foram rapidamente privados ou excluídos, e contas que postaram os mesmos vídeos foram suspensas em pouco tempo. Os materiais compartilhados em comunidades locais de Hong Kong e canais do Telegram se espalharam para fora, mas em redes sociais da China continental, como Weibo e Xiaohongshu, as palavras-chave relacionadas não podiam ser encontradas nas buscas ou desapareceram das listas de tendências em poucas horas. Normalmente, quando ocorre um incidente, as palavras-chave relacionadas rapidamente ocupam as primeiras posições nas buscas, mas desta vez elas desapareceram em um tempo excepcionalmente curto. Esse padrão de exclusão repetiu-se em questões politicamente sensíveis, aumentando as suspeitas. Tudo isso não foi apenas boato ou exagero, mas acabou se tornando um motivo para uma desconfiança ainda maior entre os cidadãos de Hong Kong. Desde 2019, com a imprensa e expressão limitadas e o governo tentando controlar até informações sobre a tragédia, a raiva voltou a explodir entre as pessoas. Como resultado, este incêndio não foi apenas um simples acidente, mas se tornou mais uma vez um exemplo de como a sociedade de Hong Kong está em um ambiente vulnerável e de como o controle de informações funciona. As autoridades de Hong Kong estão tentando acalmar a situação, pelo menos por enquanto, oferecendo compensação às vítimas e prometendo uma investigação completa dos fatos. Famílias afetadas receberão auxílio de $10 mil de Hong Kong, 1,88 milhão de won. Também será criado um fundo de $300 milhões de Hong Kong, 56,7 bilhões de won para recuperação. As famílias das vítimas receberão indenização de $200 mil de Hong Kong, 38 milhões de won, e um auxílio extra de $50 mil de Hong Kong, 9,45 milhões de won. A polícia de Hong Kong investiga a tragédia e prendeu 11 pessoas, incluindo representantes da construtora, supervisores e responsáveis pela subcontratada de andaimes. Além disso, a Comissão Anticorrupção de Hong Kong formou uma força-tarefa e está conduzindo uma investigação completa sobre possíveis casos de corrupção relacionados à reforma do referido apartamento. Ainda assim, a raiva dos cidadãos não deve diminuir tão cedo. A Reuters disse que este incidente é o maior teste ao poder de governança da China até agora. Um cidadão de Hong Kong, que preferiu anonimato, afirmou à imprensa que o país mudou desde o aumento da influência do governo chinês. Ele afirmou que a polêmica pode ser devido à adoção de padrões de construção chineses e que as perspectivas permanecem instáveis. O governo de Hong Kong compensa e investiga rapidamente, mas a insatisfação popular só deve diminuir com reforma institucional. Isso ocorre porque muitos veem a tragédia como resultado de corrupção, falta de segurança e controle do governo. Dentro de Hong Kong, cresce a demanda não só por responsabilização dos culpados, mas também por uma reestruturação completa do sistema de fiscalização, e a preocupação com o modelo de governança chinês está sendo reacendida na comunidade internacional. A China deve adotar postura rígida para evitar outra resistência, como a de 2019, mas isso pode aumentar a desconfiança dos cidadãos. No fim, esse incidente testou a governança de Hong Kong,
E o futuro da cidade dependerá de optar por melhorias ou mais controle. O que acham da tragédia em Hong Kong? Deixem seus comentários. Vou encerrar o vídeo. Muito obrigado.